Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje iniciamos falando de um dos maiores ataques com drones já realizados pela Ucrânia em território russo desde o começo da guerra. Nesse ataque, uma mulher foi morta na região de Moscou e diversos aeroportos ao redor da capital precisaram ser fechados. O Ministério da Defesa da Rússia informou que 144 drones foram abatidos, sendo 20 somente na capital. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou que destroços de um drone provocaram um incêndio na pista do aeroporto de Zhukovsk, que fica nos arredores da cidade. O que a gente viu nos vídeos que estão circulando é um fogo próximo a um avião e um ônibus de passageiros. 3 dos 4 principais aeroportos de Moscou, incluindo o Domodedovo, ficaram fora de operação por algum tempo, com mais de 30 voos sendo cancelados ou adiados. Além disso, um drone atingiu um prédio residencial no distrito de Ramenskoye, cerca de 50 quilômetros ao sudeste do Kremlin. A tragédia resultou na morte de uma mulher de 46 anos e no ferimento de outras 3 pessoas, com várias famílias sendo evacuadas. Isso mostra como o conflito que muitos russos ainda consideravam distante está cada vez mais presente no território deles. Agora, se vocês olharem para o padrão dos ataques ucranianos nas últimas semanas, o foco tem sido a infraestrutura militar e energética dentro da Rússia. Esses drones estão percorrendo longas distâncias, mais de 800 quilômetros, o que revela um avanço importante na estratégia de Kiev. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, esses ataques são uma resposta direta às investidas russas em áreas civis e na infraestrutura ucraniana. Segundo ele, não é só retaliação, mas também uma tentativa de mostrar para o público russo que essa guerra não é algo distante e sem consequências para eles. Mas aí, gente, vem aquela pergunta: o que a Rússia vai fazer em resposta a isso? Será que esses ataques vão pressionar o governo russo a mudar de estratégia ou até mesmo a negociar? Ou os bombardeios pesados contra a Ucrânia vão continuar ou se intensificar ainda mais? O triste disso tudo é que quem acaba pagando a maior parte dessa conta é a população civil. Apesar disso tudo, o que parece, a Rússia está buscando aumentar o seu leque de alternativas disponíveis para atacar a Ucrânia. E quem comenta sobre isso é o equivalente à chanceler dos Estados Unidos. Segundo o secretário de Estado Antony Blinken, a Rússia recebeu mísseis balísticos iranianos e deve utilizá-los contra a Ucrânia nas próximas semanas. Segundo ele, isso marca uma nova fase na colaboração entre Moscou e Teherã, com implicações sérias para a segurança europeia e para o andamento do conflito. Blinken disse que os Estados Unidos já haviam avisado o Irã sobre as consequências de fornecer essas armas e, claro, novas sanções estão sendo preparadas para lidar com essa situação. Washington também compartilhou essa inteligência com seus aliados, sugerindo que o impacto dessa parceria pode ir além da Ucrânia, ameaçando toda a região europeia. O que está em jogo aqui, gente, é a introdução do sistema de mísseis balísticos FAT-360, que já comentamos em vídeos anteriores. Se você não assistiu, ele tem um alcance de até 120 km e é capaz de transportar ogivas de 150 kg. Esses mísseis de curto alcance são guiados por satélite, o que acaba conferindo a eles precisão para atacar alvos específicos no campo de batalha. Relatórios indicam que a Rússia assinou um contrato com o Irã em dezembro de 2022 para o fornecimento desse sistema, além de outro modelo de míssil balístico chamado Ababil. Tá, mas como já comentamos, fontes iranianas negam o fornecimento desses mísseis e alegam que se trata de guerra psicológica. O Kremlin também não confirmou a entrega dos mísseis, mas destacou que a cooperação entre os dois países envolve áreas sensíveis, o que naturalmente levanta mais dúvidas do que esclarece. E como vocês vão ver ainda nesse vídeo, eles estão fazendo questão de colocar mais pulga atrás da orelha do Ocidente. Bom, o fato concreto é que dezenas de militares russos já estão sendo treinados no Irã para operar esses sistemas. Segundo fontes de inteligência europeias, a entrega dessas armas para a Rússia deve acontecer em breve. Se isso se confirmar, a Rússia poderá empregar os mísseis iranianos para alvos próximos à linha de frente, enquanto reserva seus próprios mísseis para ataques mais distantes. Isso, gente, cria um cenário em que o poder de fogo de Moscou é ampliado, permitindo uma estratégia de ataque mais eficiente em múltiplas frentes. A expectativa é que os mísseis FAT-360 sejam entregues à Rússia em breve, embora as fontes de inteligência ainda não tenham fornecido um cronograma exato. O que se sabe é que soldados russos estão sendo treinados no Irã para operar esses sistemas balísticos, o que é um procedimento comum sempre que há transferência de armas entre os dois países. Esse treinamento sugere que o uso desses mísseis no campo de batalha não deve demorar muito.
Um oficial iraniano, que preferiu não ser identificado, confirmou que o Irã tem vendido mísseis e drones para a Rússia, mas negou especificamente a entrega dos FAT-360. Segundo ele, não há restrições legais que impeçam o Irã de vender esses equipamentos militares, mas alegou que eles não foram fornecidos para uso na guerra da Ucrânia. Ainda assim, o fluxo contínuo de viagens entre funcionários iranianos e russos demonstra a cooperação militar em várias frentes. Até o momento, o apoio militar iraniano à Rússia tem se concentrado principalmente nos drones Shahed, que possuem menos poder destrutivo e são mais fáceis de abater do que os mísseis balísticos. A chegada de um grande número de mísseis de curto alcance, como os FAT-360, pode elevar ainda mais a pressão sobre as defesas aéreas ucranianas, que já estão no limite. Especialistas apontam que só os sistemas de defesa mais avançados, como o Patriot e o SAMP-T, seriam capazes de interceptar de forma eficaz esses mísseis balísticos. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos também destacou a contradição entre as ações do Irã e as declarações do seu recém-eleito presidente Massoud Pezeshkian. O novo presidente iraniano havia prometido moderar as políticas do seu país e se envolver mais com a comunidade internacional. Mas ao apoiar militarmente a Rússia dessa forma, parece estar indo na direção oposta, aumentando as tensões e alimentando uma guerra em pleno solo europeu. Bom, como comentamos no vídeo de ontem, os iranianos acusam o Ocidente da mesma coisa, de alimentar a guerra com o contínuo envio de armas para a Ucrânia. Bom, do lado britânico, um porta-voz do governo disse que é uma profunda preocupação com os relatórios que indicam que militares russos estão sendo treinados no Irã para operar esses mísseis balísticos. Ele foi enfático ao dizer que o Irã não deve prosseguir com a transferência desses armamentos, ou seja, fazendo uma pressão bem grande sobre Teherã para que ele cesse com essa cooperação militar com Moscou. Bom, gente, é interessante lembrar que as restrições impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a exportação de mísseis e drones por parte do Irã expiraram em outubro de 2023. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia acabaram mantendo sanções específicas sobre o programa de mísseis balísticos do Irã, justamente por preocupações com a transferência de armas para os seus aliados no Oriente Médio e agora, potencialmente, para a Rússia. Fontes sugeriram que até 400 mísseis desse tipo já teriam sido entregues à Rússia, embora fontes europeias de inteligência posteriormente afirmaram que não havia confirmação de que a transferência realmente tivesse ocorrido. Mas, como disse, a Rússia não vê qualquer necessidade de negar essa cooperação com o Irã. Ao contrário, envia umas mensagens bem ambíguas que mais confundem do que esclarecem. Dessa vez, a opção foi por reforçar as suspeitas. E isso veio por meio da declaração do alto oficial de segurança russo Sergei Shoigu. Segundo ele, a Rússia está prestes a concluir os procedimentos internos necessários para a assinatura de um novo tratado bilateral com o Irã. Shoigu afirmou que as documentações estão sendo finalizadas para que os presidentes de ambos os países possam firmar esse acordo em breve. Isso marca um passo na consolidação da parceria entre Moscou e Teherã, que vem se fortalecendo desde o início da guerra na Ucrânia. Eu acho que parece que eles estão seguindo o conselho de um dos nossos amigos aqui do canal que repetidas vezes escreve nos comentários dos vídeos: sancionados do mundo, univos. Essa nova parceria não é isolada, Nos últimos 2 anos e meio, a Rússia tem intensificado suas relações com estados que são adversários dos Estados Unidos, como o Irã e a Coreia do Norte. Essas alianças são vistas pelos Estados Unidos como uma forma de apoio à máquina de guerra russa, especialmente na Ucrânia, algo que tanto Moscou quanto Teherã acabam sempre negando. Agora, gente, o interessante mesmo é que essa declaração de Shoigu vem logo após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmar que a Rússia já recebeu mísseis balísticos do Irã e que deve usá-los dentro de semanas. Essa declaração dele acaba colocando mais foco no novo tratado que está para ser assinado e que pode formalizar e expandir a cooperação militar entre os dois países. Como podemos ver, apesar das negativas do Irã, a declaração de Shoigu é o sinal mais claro até agora de que esse acordo de parceria está para ser oficializado. A assinatura desse tratado não só reforça a aliança estratégica entre Rússia e Irã, mas também indica uma nova fase de cooperação que provavelmente incluirá mais apoio militar, econômico e diplomático entre os dois países. A questão agora é o que esperar dessa nova aliança?
e como o Ocidente vai reagir diante da formalização dessa parceria, que pode ter implicações diretas não só no conflito da Ucrânia, mas também na segurança regional do Oriente Médio e na estabilidade global. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, um ataque israelense na área de Al-Mawazi, que deveria ser uma zona segura, trouxe um cenário de devastação, e a história dos sobreviventes acaba sendo um retrato do sofrimento que vem assolando a população civil em Gaza. Raed Abu Muammar, por exemplo, descreveu o horror de procurar sua esposa e filhas sob a areia após o impacto das bombas. Ele conseguiu salvar sua esposa e sua filha mais nova, mas perdeu a outra filha. Esse tipo de relato humano, gente, nos faz refletir sobre o impacto real desse conflito sobre as pessoas comuns que estão no meio de uma guerra que não pediram para fazer parte. O Ministério de Saúde de Gaza informou que, até o momento, os hospitais receberam 19 corpos, mas os números são imprecisos, já que muitas vítimas ainda estão desaparecidas sob os escombros. As equipes de resgate passaram a noite cavando com pás, tentando encontrar sobreviventes e vítimas em meio a tendas queimadas e destroços de veículos. O que restou do campo são esqueletos de metal e cinzas. Já o exército israelense defendeu o ataque, dizendo que havia altos comandantes do Hamas operando em um centro de comando no local. O Hamas, no entanto, nega essas alegações, dizendo que não havia combatente no local e que Israel está tentando justificar o que eles chamam de crimes horríveis com informações falsas. Eles também rejeitam as acusações de que utilizam civis como escudos humanos ou zonas civis para fins militares. Enquanto isso, sobreviventes como Ula al-Shaer descrevem o caos e a destruição, dizendo que mulheres e crianças foram cortadas em pedaços pelas explosões. Ela relatou que há muito desaparecido e que as pessoas continuam procurando por familiares e amigos sem saber se ainda estão vivos. Socorristas ainda estão lutando para encontrar sobreviventes e corpos, enquanto o número de mortos continua a aumentar. Segundo o Serviço de Emergência Civil de Gaza, pelo menos 20 tendas pegaram fogo após o ataque, e eles estimam que mais de 20 pessoas, incluindo mulheres e crianças, estejam mortas ou feridas. O cenário no campo é descrito como um novo massacre, com a equipe de resgate ainda tentando mover os mortos e feridos para os hospitais. A comunidade internacional também reagiu a esse incidente. Thor Wennesland, o enviado especial das Nações Unidas para a Paz no Oriente Médio, condenou duramente o ataque israelense a uma área densamente povoada que deveria ser um refúgio para civis. Ele também destacou que, em qualquer conflito, os princípios de distinção e proporcionalidade devem ser respeitados. Wennesland enfatizou que o uso de civis como escudos humanos nunca é aceitável e reiterou seu apelo para que as partes em conflito cheguem a um acordo que permita a libertação dos reféns e um cessar-fogo imediato. A dor das famílias que perderam entes queridos e a devastação no campo falam por si. Em meio a essa tragédia, gente, o luto toma conta dos hospitais e ruas de Gaza, onde corpos são envoltos em sacos plásticos brancos ou em mortalhas ensanguentadas, e sobreviventes, como Raed Abu Muammar, tentam processar a perda e o trauma. O que estamos vendo aqui, meus amigos, é um ciclo brutal de violência onde, de ambos os lados, a população civil sofre o peso das ações militares. Enquanto cada parte acusa a outra de intransigência, a possibilidade de um cessar-fogo ainda parece bem distante. Ambos culpam o outro pela falta de progresso em negociações para interromper os combates e libertar os reféns. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.